Queridos e amados irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa pandemia e o decreto do governo, nosso governador Rui Costa, não está permitindo que nós façamos nossas lives da igreja, Então estamos aqui no nosso estúdio, promovendo esse encontro com os amados irmãos, com todos aqueles que estão ligados conosco em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, e vamos hoje tecer um breve comentário, um ensinamento sobre um assunto intitulado Vencendo ou Enfrentando os Nossos Gigantes. Até porque efetivamente temos nossos gigantes, Cada um de nós tem seus gigantes. A igreja em si, ela tem seu gigante. Ela enfrenta seu gigante. Ela não tem, ela enfrenta seu gigante, Nós temos ataques frontais à igreja, não somente ataques teológicos, como nós temos ataques filosóficos contra a igreja. Nós temos na área da educação, nós temos na área das finanças, nós temos nas áreas pessoais e muitas outras áreas que afetam, que atingem, que invadem, tentam obscurecer a visão da igreja, tentam ameaçar a estabilidade da igreja, colocando ela efetivamente em grave perigo. Graças a Deus que a igreja possui os atalaias. Deus tem colocado em posições estratégicas homens para defender, seja apologeticamente, seja juridicamente, seja até mesmo pessoalmente. Mas o fato é que a igreja do Senhor, ela permanece incolume, lutando, salvando almas, pregando o evangelho genuíno, enquanto nós estivermos aqui na terra. No entanto, a minha colocação não é os gigantes contra a igreja, é os gigantes contra nós mesmos. Quem são os nossos gigantes? É a primeira pergunta. Eu diria que a moral da história não é se a gente vai enfrentar o gigante. A moral da história é quando e como nós vamos enfrentar os gigantes. Os gigantes, eles aparecem na nossa vida muitas vezes para derrubar, minar, destruir a nossa fé, destruir a nossa confiança em Deus. E aí vem um detalhe que eu gostaria de salientar para os irmãos. A nossa confiança em Deus tem que ser e há de ser uma confiança irrestrita. Não pode ser uma confiança fundamentada ou baseada em circunstâncias. Nossa confiança em Deus é incircunstancial. Ela não depende da situação tá boa ou tá ruim para que nós tenhamos essa confiança absoluta no Senhor. Mas os gigantes, eles surgem para minorar, destruir a nossa confiança em Deus. Via de regra, são situações criadas literalmente por Satanás, criada pelo inferno, para nos ver desmoronar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Não que isso vá nos arrebatar da salvação. Não se trata disso. Mas se trata de que quanto menos confiarmos no Senhor, menos
também receberemos da parte de Deus, menos teremos a entrada de Deus em nossas vidas, menos teremos milagres em nossas vidas, menos teremos essa interferência gloriosa e absoluta, majestosa em nossas almas, em nossas vidas. Portanto, solopar a confiança que nós temos em Deus é um trabalho satânico. Com um grande detalhe, o detalhe de que são nas nossas necessidades que o adversário da nossa alma nos ataca. São nas nossas necessidades, porque nas nossas necessidades nós estamos enfraquecidos, não somos fortalecidos nas nossas necessidades. Há uma advertência bíblica concernente a isso, proveniente da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos falando que devamos ter uma vida piedosa, humilde. Provérbio nos diz: acostumados com o pão de cada dia, sem muitas ilusões na cabeça, para que consigamos viver em paz conosco, principalmente consigo mesmo. Não vou falar da paz nos 3 sentidos, né? A paz vertical, que é a paz com Deus, a paz horizontal, que é com as pessoas, a igreja, o meio ambiente, a sociedade, e a paz consigo mesmo. Não vamos falar dela. Vamos continuar nesse assunto. Então, o adversário, conhecendo a sua limitação, e aí, amados, eu lhes digo diante de Deus que não existe supercrente, não existe o crente demasiadamente fortalecido a ponto de não cair jamais. Lembremos-nos dessa frase que eu vou lhe dizer agora. Satanás tem tempo. Ele tem tempo. Enquanto nós estivermos no nosso arroubo, enquanto nós tivermos o nosso fervor, enquanto nós tivermos a nossa dedicação na obra do Senhor, fica meio difícil ele criar um gigante para nós. Ele pode criar circunstâncias, e aí nós vamos ver essa maneira dele trabalhar. Ele pode criar uma circunstância para fazer você desistir de trabalhar para Jesus. E é isso exatamente que acontece. Muitas vidas têm esmorecido na caminhada, volto a falar, não estou falando de perda de salvação, mas têm esmorecido na caminhada, tem se tornado uma tocha quase apagada por conta de uma palavra que recebeu, por conta de uma circunstância que Satanás criou, por conta de alguma coisa que aconteceu no passado, tornando ele agora ineficaz na obra do Senhor. Quanto a ser útil na obra do Senhor, nós temos a recomendação de 1 Pedro, capítulo 1, que não é o assunto no momento, aonde ele nos aborda dizendo que não nos falte determinadas situações espirituais para que nós sejamos profícuos na obra do Senhor. Quando esses gigantes eles surgem em nossas vidas, é interessante dizer a você que eles desafiam literalmente a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. Se antes eu era profícuo na obra do Senhor, se antes eu era ativo na obra do Senhor, ou se eu queria estar ativo na obra do Senhor, nunca imagine que o seu caminho será de plenas flores.
A notícia ruim é que seu adversário fará de tudo para você parar. A notícia boa é de que Deus lhe dá os recursos necessários para que você vença os gigantes que surgem na sua frente. Muitas vezes, amados, me perdoe em nome de Jesus, temos centenas e dezenas de crentes que não são profícuos, porque não receberam o ensinamento adequado, o ensinamento correto, o ensinamento de como deve-se se enfrentar estas coisas na vida espiritual. E é interessante também dizer que o adversário da nossa alma, ele nos ataca de onde menos nós estamos esperando. E ali de onde menos nós estamos esperando, vem uma palavra, vem uma ação, vem uma atitude, e que nos pega desprevenido. E ali faz com que as nossas forças caiam por terra, esmoreçam, e nós não conseguimos mais ser profícuos na obra do Senhor. Enquanto antes, a nossa maneira de pensar, de agir e de viver estava totalmente fundamentada na obra do Senhor. E aqui vem a palavra obreiro em todos os gêneros, querendo alcançar todos aqueles que de uma maneira ou de outra pegaram no arado e um dia estavam fazendo algo para o Senhor. E aqui não vamos fazer distinções em termos de função, em termos disso, em termos daquilo outro. Vamos chamar a todos que estão conosco de obreiros, a todos aqueles que nos ouvem, que estão por chegar, ou que já chegaram, vamos chamá-los de obreiros. E a maneira como estas coisas acontecem em nossa vida, elas destroem a nossa visão espiritual, lá do horizonte, ela destrói. Ela ofusca, obscurece a visão espiritual das coisas de Deus e até mesmo põe a nossa estabilidade espiritual em ameaça, a ficar nós pensando, será que ainda sou cristão? E aí o seu próprio futuro, ele entra em um perigo muito grande em função desses gigantes espirituais. Como eu já falei, a igreja enfrenta gigantes espirituais terríveis. Nós temos aí agora o humanismo entrando dentro da igreja, tornando a igreja não mais cristocêntrica, mas uma igreja onde o homem se torna ou antropocêntrica, onde o homem se torna o centro do culto. O culto está para satisfazer o homem. O culto está para elevar o homem. O culto está para fazer com que o homem saia dali não renovado na palavra de Deus, mas renovado numa palavra lá que recebeu de alguém. Eu acho interessante que se eu fosse um pregador movido pelas emoções, eu poderia dizer a você assim: hoje o seu gigante espiritual vai cair por terra, receba, creia, e considero isso muita bobagem, porque a finalidade da minha vida é lhe ensinar a você enfrentar os gigantes espirituais e a vencê-los em nome de Jesus e fazer você vencedor, não porque eu digo que você é, mas porque você tomou atitudes, tomou ações, fez atos que lhe tornaram
mais que vencedor em Cristo Jesus. A outra coisa que invadiu as igrejas hoje, que é um gigante que não se pode vencê-lo com muita facilidade, é o chamado relativismo moral. Dentro desse aspecto, torna-se moral tudo aquilo que satisfaz as minhas necessidades. Pronto. Se eu tenho uma necessidade e eu a satisfaço, isso é a minha moral. Não importa a palavra de Deus. Não importa o que ela diga. O que importa é o que eu faço. Isso nós chamamos de relativismo moral. Ele está seduzindo as pessoas solitárias, as pessoas isoladas, as pessoas que não têm sossego na alma, né? As pessoas que se dizem espiritual, mas na verdade são apenas emotivas. Elas não têm como enfrentar, muito menos vencer esses gigantes espirituais na vida dela, porque o relativismo moral dela está na satisfação da sua necessidade. Satisfiz a minha necessidade, seja por qualquer meio, então a minha moralidade está alcançada, está atingida. Existem outros aspectos. Existe o aspecto financeiro, né, que em função de um materialismo generalizado faz com que a gente não se adapte à vida que a gente tem. Sempre quer mais, sempre busque mais, né? Não estou aqui fazendo nenhuma apologia à preguiça ou a homens e mulheres preguiçosos, de jeito nenhum, mas estou indo de contra a pessoas que fazem do dinheiro, do ganho, do ter, o principal recurso para a sua vida espiritual. Em hipótese alguma. Esse materialismo, ele avança e destrói a vida humana. Destrói o homem literalmente, cristão e não cristão, né? Destrói efetivamente. A nossa palavra de hoje ela está fundamentada em 1 Samuel, capítulo 17, que é apenas uma das formas que eu vou mostrar para os irmãos, de como o gigante se apresenta para nós. Capítulo 17 está falando de Golias, o embate entre Davi e Golias, muito conhecido pela igreja. Como eu já falei, se eu fosse uma pessoa emotiva, eu poderia dizer, não é cheio do Espírito da graça de Deus não, viu? Porque a pessoa que é cheia do Espírito da graça de Deus vai lhe ensinar a você vencer. E não vai dizer, seja vencedor, teu Golias vai cair hoje, está derrotado teu inimigo, sai daqui assim, assim, assim. De maneira nenhuma. Isso não é ser cheio do Espírito. Tenha certeza disso. O homem e a mulher cheio do Espírito de Deus, que ensina, ela vai lhe mostrar como é que você deve se sair dessas situações. A primeira coisa que eu quero mostrar naquela passagem de 1 Samuel, capítulo 17, naquele embate de Davi e Golias, a primeira coisa que eu quero mostrar é a circunstância. Entenda que não foi Davi que criou a circunstância. Davi, ele era mais jovem, o mais novo de uma família de 8 filhos. O que a gente sabe que ele sabia era tocar harpa.
e tomava conta de ovelhas, lá isolado. Só depois é que nós vamos saber que enquanto ele tomava conta daquelas ovelhas, ele agiu com uma nobreza muito grande. E aí vem outro detalhe da preparação de Deus na vida do homem. Muita gente acha que tem que ser pastor, tem que ser obreiro, tem que ser ministro para poder pregar o evangelho, para poder fazer uma coisa para Jesus. De maneira nenhuma. Deus, ao longo da sua vida, vem lhe preparando pelas circunstâncias que Ele tem criado para que você as vença, cresça na maturidade espiritual e seja cada vez mais maduro no entendimento, na compreensão e na vivência com o Senhor. E é preciso que tenha maturidade para entender quais são as circunstâncias que Deus cria e quais são as circunstâncias que Satanás cria. Muitas vezes elas podem se confundir, porque podem trazer no seu aspecto, na sua auréola, o mesmo significado que é lhe humilhar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Em ambas, na circunstância que Deus cria e na circunstância que Satanás cria, em ambas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Na circunstância que Satanás cria, nós derrubamos. Na circunstância que Deus cria, nós aprendemos. Muitas vezes, Deus não muda a circunstância. Muda sim o homem que eu sou e que você é. Aí Deus não quer mudar. Não quer mudar a circunstância que Ele criou. Ele quer mudar o homem que você é. Aí você e eu passam a entender e a compreender que aquela circunstância criada por Deus veio, na verdade, em benefício espiritual e moral da nossa alma, da nossa vida. Muito bem. Vamos para a circunstância criada por Satanás. Então Davi, ele não criou nenhuma circunstância. Meus queridos, alguns teólogos, variam esse tamanho de Golias. Uns dizem que ele tinha 2,70 metros, outros dizem que ele tinha 2,90 metros. O fato é que esses 20 centímetros aí não vai fazer muita diferença, não. E que pelo tamanho dele, ele pesava aproximadamente uns 400 quilos. A armadura que ele carregava, só a armadura que ele carregava, tinha aproximadamente 55 quilos. Talvez eu e você não suporte carregar 50 quilos. A armadura de Golias tinha 55 quilos. Então, foi isso que se apresentou na frente de Davi. É isso que se apresenta na minha frente e na sua frente. É aquela circunstância sobrenatural tão grande que ela ofende a nossa fé em Deus, porque muitos de nós são levados pelo que vê e não levados pelo que crê. Muitos de nós são levados pelas circunstâncias e não levado nem conduzido pelo que crê. Eu sou o que eu creio. E o que eu creio, todos os dias, é posto à prova. E se eu creio, está escrito no livro de Isaías, eu falo. Eu só falo porque creio. Quando Davi, não vou me antecipar tanto, quando Davi disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, não foi algo mental,
Não foi uma coisa que saiu da mente dele, nem tampouco porque disseram ou deixaram de dizer, mas era algo que ele cria, ele acreditava, e por ele acreditar, ele tinha confiança, ele tinha certeza. Ele não tinha confiança e certeza nele, mas ele tinha confiança e certeza naquilo que ele cria. Há uma diferença muito grande. Quando muitas vezes as nossas forças físicas e espirituais caem por terra. Um dia nós estamos como Elias, subindo no Monte Carmelo, mandando botar água no altar do sacrifício, zombando dos seguidores de Baal, e quando chegar a vez dele, ele dizia: olha, se tu és Deus, faça cair fogo do céu, para que esse povo acredite. E caiu fogo do céu. Ele foi mais além. Disse: me ajude aqui, vamos pegar os seguidores de Baal, seguidores de Azera, que era 450 de cada, dava 900 profetas. E a Bíblia diz que ele os matou um por um. Um homem levado por um ímpeto espiritual tão grande, que ele estava na tenda dele, digamos assim, e alguém chegou lá e disse: homem de Deus, desça daí, o rei quer falar com você. Aquela maneira assintosa, brutal. Ele disse: sou homem de Deus mesmo, conforme você diz, desça fogo do céu e consuma vocês. E desceu o fogo do céu e consumiu. Chegou o segundo: homem de Deus, vamos lá, o rei quer falar com você. Prepotência. E ele fez a mesma coisa e aconteceu. Mas o terceiro, quando chegou para ele, embora a frase escrita seja a mesma, mas ele chegou com humildade: homem de Deus. Aqui mora o homem de Deus, homem de Deus. Ele foi lá e disse: o que é? Olha, o rei quer falar com você, tenha misericórdia de mim, se eu vou com você. Esse Elias, encontramos ele em, algumas pessoas chamam aquele de depressão, eu não chamo aquele de depressão de maneira nenhuma. Encontramos ele em uma caída espiritual tão grande que ele pede a própria morte. Alguém vai dizer: não, mas isso é depressão. Não, Elias não passou por momentos depressivos. Deixa isso pra gente. Deus enviou alguém no espírito de Elias. E Deus nos diz, e diz a mim e a você, que assim como ele usou Elias, mesmo com as suas fraquezas humanas, também quer nos usar. Então esse Elias cai por terra, mas Deus vai lá, socorre, o alimenta. Deus não ouve aquela expressão de Elias: não sou melhor do que meus pais, cansei, me leve. Deus manda um anjo alimentar ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois chegar para ele e diz: agora se levante e ande, que longa ainda é a caminhada. Mesmo que tivéssemos o arroubo espiritual de Elias, mas há momentos em nossa vida espiritual que, como Elias também, nós estamos em fraqueza espiritual. Quem de nós um dia já não disse assim: leva-me, Senhor, para a tua glória, que a vida aqui está muito difícil. Não atente contra a sua vida, mas já pediu, de tanto desconforto espiritual que passou. No entanto, meus queridos e meus amados irmãos, nós vemos que Deus, assim como ele usou Elias, e ele é enfático na sua palavra, quando ele diz que da maneira que ele usou Elias, ele também quer nos usar.
Elias com as mesmas fraquezas que nós, ou antes, nós com as mesmas fraquezas de Elias. Então o que o Senhor está nos dizendo é que não há verdadeiramente super crente. Não há super crente. Sempre vai existir uma circunstância criada que nós vamos olhar e observar e ver, como Davi viu, aquela coisa de 400 quilos aproximadamente, de 2,70 m, 2,90 m de altura, com uma armadura de 55 quilos. É isso que um dia está, ou já foi, acontecido, ou está para acontecer, ou está acontecendo em nossa vida espiritual. E como eu já disse, não vou ser menino para chegar aqui e dizer a você: seu gigante cai hoje por terra em nome de Jesus. Olhe, você vai sair daqui vencedor. Não. Eu vou ensinar você a que quando sair dessa live, você ter os meios necessários para vencer toda espécie de circunstâncias negativas e negativadas que surgem na sua vida. E vou dizer mais, quando você tiver mais necessidade, entenda que enquanto você estiver fortalecido, não acontecerá. Mas no muro mais fragilizado, é exatamente aí onde são jogadas pedras e escombros de pedras para que ele se fenda, e o muro fendido, a cidade que é a alma, não tem defesa espiritual contra ela. O poder de Golias era o abuso. Me permita, amados, eu não quero entrar nesse mérito, mas muitas vezes o maior gigante que a gente tem para enfrentar somos nós mesmos. Eu não quero entrar nesse mérito, mas muitas vezes temos um casamento infeliz, muitas vezes temos um abuso infantil, muitas vezes nós viemos de uma família destroçada, muitas vezes tivemos um pai alcoólatra e uma mãe que tenha nos abandonado por aí. Muitas vezes a situação financeira nossa está se deteriorando e a gente não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes nós temos perda prematura, seja de amigo, seja de pai, seja de filho. Muitas vezes, amados, a nossa vida, os nossos recursos são parcos para atender as nossas demandas. E aí como é que nós nos sentimos? Nos sentimos superados, desarmados, ofuscados, e muitas vezes vem a maldita autocomiseração sobre nossa alma, sobre nossa vida, quando na verdade o Senhor, Ele vai nos propiciar pela sua palavra a maneira e a forma de vencer estas circunstâncias na nossa vida, na sua vida. Outra coisa muito importante é que havia 40 dias. Veja a sedimentação do tempo, que muitas vezes nós dizemos, mas diante disso, ora, já vai fazer 10 anos que é assim. Já vai fazer 5 anos que é assim. Já vai fazer não sei quantos anos que é assim. Você imagina 40 dias recebendo palavras de baixo calão, minorando, arrasando, destruindo a autoconfiança, a autossuficiência, a autocrença em Deus.
Por 40 dias, aquele triste, ele blasfemava, desafiando o povo de Deus, desafiando Israel. Então, a outra circunstância que é criada para nós é o tempo. O tempo. Nós vivemos numa agilidade muito grande. Nós vivemos numa correria muito grande. E nós queremos que a coisa se resolva ontem. Não queremos gastar tempos em oração. Não queremos, é por isso que a gente faz campanha de oração. Sabe por que a gente faz campanha de oração? A gente faz campanha de oração porque não ora. Porque quem tem uma vida em oração, não precisa viver de campanha, não. Já vive com sua vida em oração. É mais ou menos assim. Quem come diariamente, não precisa fazer campanha para comer, não. Ele já come. Não precisa estar pedindo aos outros que ajudem ele a comer, não. Ele já se alimenta. Então as campanhas de oração existem, literalmente, porque as pessoas não oram. Aí necessita que os outros orem por si. No entanto, o que Deus quer é ouvir a nossa voz. E o cristianismo é a única religião do mundo que é baseada em relacionamento. O restante é baseado em ensino que alguém deixou, ou supõe-se que deixou. Cristianismo não. Cristianismo, o fundamento do cristianismo é o Jesus vivo, que se relaciona conosco diuturnamente. Esse é o maior fundamento do cristianismo. Então, queridos, tempo e a circunstância são as duas maneiras, por enquanto, que Satanás ele se apresenta para nós, para mim e para você. A outra maneira, quando ele percebe que a aparência dele não é nada para nós, quando ele percebe que aquela vociferação animalesca não é nada para nós, ele então fala. A outra forma de Satanás nos atacar é pelo ouvir. Porque o que nós ouvimos vai para o coração. Lembremos-nos do amado irmão Paulo escrevendo aos Romanos que a fé vem pelo ouvir. Mas a destruição da fé também vem pelo ouvir. É pelo ouvir que são arrasadas nossas crenças. É pelo ouvir que nós somos contaminados. É pelo ouvir que destruímos os bons costumes. É pelo ouvir que a nossa moralidade se acaba. É o ouvir que nós somos convencidos. É pelo ouvir que nós podemos contaminar a nossa alma. Então, o que estamos ouvindo efetivamente? Eu ainda sou saudosista. Eu ainda curto Julio Iglesias, Roberto Carlos, principalmente eu, né? A Jovem Guarda. Eu curto... E vai por aí afora. Ora, você está alimentando a sua alma de quê? Então, se o terreno é propício, o que Golias fez foi tentar diminuir. Foi dizer para você, você é pequeno demais para isso. Você não tem estrutura espiritual para isso. Você não tem qualificação para isso. Você não é crente o suficiente para isso. Eu quero dizer um segredo a todos vocês que nos ouvem e àqueles outros que vão nos ouvir. O segredo do aspecto da santificação é interessante.
A santificação ela é instantânea, progressiva e eterna. Ela é instantânea porque a pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, é imputado a santidade de Cristo sobre ele. Se Jesus voltar neste momento, quem tem 50 anos de crente vai morar no céu. E aquela pessoa que aceitou Jesus naquele instante, naquele momento, também vai morar no céu. Porque primeiro o céu não é de quem vai, né? O céu é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dele para morar lá. A santidade ela é progressiva. Perdão. A santidade ela é progressiva. É o tempo que Deus nos dá para crescermos em santidade e relacionamento. E ela é eterna, à medida que um dia nós vamos morar no céu, e aí a santidade será eternamente nossa. Por que eu vos digo isso? Porque quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, instantaneamente o Espírito de Deus foi morado em você. Atenção! E a partir daí, esse Espírito precisa ser desenvolvido na sua alma pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, para que as contaminações provindas de fora não afetem a sua alma, antes a encontrem robustecida, fortalecida, devidamente revestida com óleo, com a presença do Espírito Santo, cheio da palavra, e aí aquilo que vem de fora não encontra guarida em sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma geração de vencedores, mas não porque alguém diz receba, receba, receba. Há uma geração de vencedores porque aprenderam a ser vencedores. E aprenderam que Deus os quer vencedor. E nos deu todos os recursos necessários para que, por estes recursos, e não outros mais, porque assim ele estava precisando de ajuda e de auxílio, pudéssemos vencer tudo em nossa alma e nossa vida. Quando eu era novo convertido, eu me questionava muito, por exemplo, com o capítulo 6 do livro de Gálatas, quando ele fala de fruto do Espírito e as obras da carne. E ele seleciona as obras da carne ali, meu Deus do céu, é muita coisa. Quando vamos lá para 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos surgirão, e ali vem um elenco de tipos de homens e de comportamento, de situações, de padrões de imoralidade, que meu Deus do céu. No entanto, eu encontro somente uma saída. Disse o Senhor: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo. Amém? Então só existe uma maneira de resistir e de vencer, é ser revestido das coisas do Senhor. Eu volto a insistir, a leitura sistemática, cronológica e diária da palavra de Deus funciona como gotas homeopáticas de saúde espiritual na sua vida. Diz-nos o Senhor: não temas quando vocês estiverem em frente de autoridades e que alguém pedir a razão da vossa fé. Não tema, porque naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo vos fará lembrar. Agora eu pergunto, lembrar o quê? Se eu não leio, se eu não me detenho, se eu não absorvo a palavra, me lembrar o quê?
Vai me lembrar de quê? Se eu sou um arquivo oco, vazio. É o que nossa alma é, um arquivo. Um arquivo que não morre. Um arquivo que se reserva nela centenas e dezenas de anos regressivos ainda estão lá dentro da nossa alma. Se esta alma não for revestida da palavra de Deus, ela é frágil. O adversário vai dizer coisas, vai falar coisas. E é interessante, muito interessante, o que aquele gigante disse para Davi. Sou eu, algum cachorro, para tu vir ao meu encontro com varapau? Ou seja, ele estava se autovalorizando e desvalorizando o servo de Deus. É exatamente assim que o gigante se apresenta diante de mim e de você. Para mim, para você, que olhamos pelos olhos carnais, ele é muito e é altissimamente valorizado em todos os aspectos. E nós somos como que moscas aos olhos dele. Meu querido, meu amado irmão, foi assim que ele veio. Ele ataca pela circunstância, ele ataca pelo ouvir e ele ataca pela palavra. Atente no que eu vou lhe dizer. Atente no que eu vou lhe dizer. Nada ofende tanto a nossa alma quanto uma palavra maldita, separado, em hora inoportuna. O aviso de Deus, a orientação de Deus é que, mesmo que você tenha a dizer alguma coisa, e mesmo que você tenha a dizer alguma coisa muito séria para alguém, peça a Deus o tempo certo para falar. Porque a Bíblia diz claramente que a palavra dita ao seu tempo são como as maçãs de ouro em salvas de prata. São bem-vindas. Então existem pessoas que dizem assim: na minha sinceridade, eu posso ofender as pessoas. Não, senhor, você é mal educado mesmo. Você é muito mal educado. Porque se você for um crente e for sincero, você vai esperar o tempo de Deus. E quando você falar, não vai falar você feito um animal, jogando, lançando, ferindo. Você vai falar de maneira comedida, porque assim está escrito na palavra do Senhor: sejam as vossas palavras temperadas com sal. É assim que nós nos expressamos para os nossos irmãos, quando vamos até mesmo corrigi-los. Alguém diz que Davi teve coragem suficiente para enfrentar aquele Golias. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa interessante concernente a isso. Está certo que existem realmente pessoas corajosas, mas também existem pessoas irresponsáveis que não medem as circunstâncias nem tampouco as consequências das suas ações. Eu quero lhe dizer que a coragem que funciona para Deus é a coragem que provém da fé. E tem isso, pastor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha e a tua esperança, ela é fundamentada naquilo que nós esperamos e vemos. Quem trabalha tem esperança de receber o salário. Quem fez o bem tem esperança de um dia receber também. Sempre nós vamos ter esse tipo de esperança. Deus fez uma promessa para Abraão. E aí vem um segredo. Que grande segredo é esse? É que Sara não tinha condições de atender a promessa. E Abraão muito menos. Mas é assim que diz o versículo bíblico,
contra a esperança, essa esperança é a carnal, ele creu em esperança. Essa esperança é chamada a esperança da fé. Atenção, a fé nos torna ousado comedidamente. Ousadia comedidamente. É assim que está escrito na palavra de Deus. A coragem de Davi não foi uma coragem baseada em suas forças, porque olhando para aquela montanha humana, só o olhar já era esmagador. Como eu já falei, só de equipamento, só da estrutura que ele tinha 55 quilos sobre ele. A competência daquele homem em vencer os inimigos dele, desde criança, era enorme. Então Davi não se baseou na competência dele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E outra vez digo, bendito seja o nome do Senhor, que não está a depender da tua competência, da tua capacidade humana, da tua força humana, mas só está dependendo de uma única coisa: é aquilo que tu crê. Aquilo que tu crê é a força motriz das tuas ações. Aquilo que tu crê não é apenas o alicerce, é a catapulta das tuas atitudes. Quando Davi olhou para aquele negócio, ele usou a palavra-chave que muita gente quer usar também, mas não tem a vivência espiritual, nem a profundidade do crer que Davi tinha. Isso ficou comprovado, sabe quando? Quando Saul olhou para ele e disse: tu é muito tenro, não vai dar para tu esse negócio não. Tu vai fazer o seguinte: tu vai vestir a minha armadura, tu vai carregar a minha espada. Davi vestiu. Ele precisava vestir. E diz a Bíblia que ele nem conseguia andar com aquilo. Então ele tirou e disse: não, rei, não dá para mim não. O que eu quero dizer a você é que, primeiro, cada um luta com as armas que tem. Segundo, você não precisa de armas alheias, de armaduras alheias. Davi tinha certeza absoluta que assim como Deus um dia livrou ele da boca do leão, como assim um dia o Senhor livrou ele lá do urso, e ele sabia que aquela luta anterior, para mim e para você hoje, é uma preparação espiritual de tudo aquilo que Deus fez no passado comigo e com você, para que hoje nós crescêssemos na fé, no conhecimento, e a fé e o conhecimento fortalece a minha e a tua crença. Quando ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele não disse por coragem própria, ele não disse por um entendimento intelectual, mas ele disse pela força do que ele cria na alma dele. Muitos de nós têm levado couro, porque um dia ousaram dizer a mesma coisa e não deu certo. Não deu certo. E aí chegaram ao ponto de dizer: não sou crente não. Olha, Davi disse isso. A diferença não é a palavra. A palavra é a mesma. A diferença é a potência espiritual. A diferença está na força, o impulso
que a tua crença deu a esta palavra. Quando Jó, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó não estava brincando, não. Estava brincando de crente, não. Quando Abraão disse: nós vamos, adoraremos e voltaremos. A Bíblia nos diz em Hebreus que Abraão, em figura, ressuscitou Isaac. Abraão tinha uma promessa e ele sabia que mesmo que ele matasse Isaac, Deus era poderoso. Ele cria nisso. Deus era poderoso para trazê-lo de volta. Aí o Senhor diz: no que tu crê, está imputada a tua justiça. Então, meus queridos, meus amados irmãos, eu espero que, em nome de Jesus, o outro detalhe, me permita, da armadura de Saul, é uma coisa interessante. A visão de Saul era a fragilidade de Davi. A visão de Saul era da força de Davi. Mas deixa eu dizer uma coisa. A sua identidade, ela é pessoal, irrevogável, intransferível para o Senhor. Então Deus quer usar você, provavelmente não da maneira que você é, porque senão não éramos chamados a uma transformação. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você que não precisa mudar a identidade, que não precisa tentar ser. Seja o que é, busque da forma que você é. É decidido? Amém. É fraco? Amém também. Se fortaleça. Procure sempre melhorar. A aproximação de Davi ao gigante, com ousadia, como eu já falei, a Bíblia nos fala que nós devemos ter ousadia com moderação, ou como eu disse, ousadia moderadamente. Amados, um dia, vai chegar esse momento na sua vida. Se já não chegou. E olhe só, a boa notícia que eu tenho para lhe dar também é que Deus não reprova seus filhos. Quem é da ADEB já sabe disso. Deus não reprova seus filhos. O que acontece é que você fica em recuperação. Aí aquilo que você diz, já venci, amém. E aquilo que você diz, rapaz, não consegui vencer, vai vir novamente. Porque Deus lhe quer fazer vencedor. Esse mesmo Davi, ele canta: não te afliges, ó minha alma, por conta dos malfeitores. De outra feita ele canta assim: não temerei o que me possa fazer o homem. De outra feita ele canta assim: o Senhor é o meu pastor. Mas isso só funciona em situações adversas. Então, o que Deus quer de mim, de você, é que a confiança que você tenha, a confiança que eu tenho, não seja inspirada nos outros, não seja inspirada no pastor, não seja inspirada num pregador que vai chegar para você: receba, receba. Eu sou terrivelmente contra isto. Porque o que Deus quer fazer é lhe tornar guerreiro, vencedor, lhe tornar
E não sair você por aí afora buscando algo que alguém emotivamente receba, receba, receba. Eu acredito até que você já tem. O que lhe falta é um desenvolvimento equilibrado das coisas de Deus na sua vida, que só pode vir, vou insistir mais uma vez, através da leitura sistemática da palavra de Deus, em forma cronológica e diária, porque isso funciona como gotas homeopáticas de saúde espiritual para mim e para você. É a maneira ordeira que a gente tem de crescer. Então, meus queridos, provavelmente, ainda tem um detalhe naquela briga com Davi e aquele cidadão, aquele embate espiritual, ou aquele embate material, era o arraial. O arraial, provavelmente o arraial ficou dizendo: coitadinho, vamos enterrar o menino. Provavelmente o arraial disse: coitadinho, vamos tomar providência para fazer um funeral. Pelo menos ele teve coragem. Ou seja, como se não bastasse, ainda vai existir quem queira que você não seja vencedor. Ainda há quem queira dizer a você: é assim mesmo. Quando eu comecei esta live, eu comecei a ver, e não é o mérito é externo, não é interno. Eu comecei a ver os gigantes que nós temos, os gigantes pessoais que nós possuímos. E aí eu comecei a elencar esses gigantes. Casamento infeliz, família destroçada, situação financeira deteriorada, perda prematura dos pais ou dos filhos. Essas coisas, esses gigantes, muitas vezes eles excedem os nossos recursos espirituais. Atenção! Pelo amor de Deus, eu volto a dizer o que eu já disse nessa live. Ele não vai lhe atacar quando você estiver, olha, por cima, fervoroso. Ele vai lhe atacar na sua necessidade. Necessidade de um cônjuge fiel. Necessidade de um cônjuge que ele trate bem, que ele ame, que demonstre isso. Necessidade de uma vida financeira mais equilibrada, sem tanto desgaste. Necessidade de encontrar alguém que compreenda que a sua alma foi ferida lá atrás, quando houve uma perda prematura dos pais, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma situação vexatória que lhe aconteceu. Nós precisamos disso, e muitas vezes os nossos recursos espirituais são parcos. Mas entenda, Deus não vai descer do céu para lhe dar recursos espirituais, porque já lhe foi dado. Você tem todos os recursos espirituais necessários. O aprendizado da palavra de Deus é o maior recurso. Foi o que a gente viu na lição da escola bíblica dominical passada. O comprometimento com a palavra de Deus. Como é que eu sou, que digo que sou compromissado com uma coisa que não conheço? Com uma coisa que eu nem vou lá uma vez por semana ouvir a palavra. Não é ouvir estímulos, não. Não é ouvir algo que me faça melhor, não. Às vezes não é nem ouvir o que eu quero, mas é ouvir o que Deus tem preparado para mim. Nem vou lá. Sou um crente isolado. Nunca participei de um culto de instrução.
Sei nem o que é isso. E agora eu espero ser vencedor em Cristo Jesus. Sinceramente, meu irmão, sinceramente, é até motivo de riso essa situação. Então, a coragem de Davi não foi uma coragem subjetiva, uma coragem porque alguém falou e disse, vai em nome do Senhor. E eu quero aqui lhe dizer uma coisa interessante, muito interessante. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A ousadia que vem da parte de Deus não exige competência. Preste atenção. Preste atenção. A ousadia que vem da parte de Deus não exige competência, conhecimento, cabedal. Preste atenção. Porque Deus, Jesus, nosso querido Jesus, tanto usou Pedro, como era um pescador, quanto usou Paulo, quanto usou Lucas, que era médico. No entanto, os escritos de Paulo superam e sobejam, não em qualidade, mas em quantidade, aquilo que o Senhor Pedro escreveu. Ou seja, a tua competência, movida pelo Espírito de Deus, fará coisas gloriosas e grandiosas na vida de terceiros. Você edificará muitos com a competência que você possui, aliada à unção do Espírito. A coragem de Davi não foi pela competência de ser um grande lutador, muito menos um guerreiro. Deus ali não estava precisando de um guerreiro totalmente ornamentado de armaduras, nem espada aquele menino tinha. Deus precisava ali de um homem, e aqui eu quero abrir o aspecto para o gênero humano, de uma pessoa que tivesse nele uma confiança tão grande, porque a confiança nele é a crença, é o fundamento da crença. Creio, por isso eu falo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, é o que eu creio. Esta é a minha fortaleza. O aspecto de sermos vencedores em Cristo Jesus não é um aspecto meramente mental. O aspecto cognitivo é para que nós conheçamos. O Senhor diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus Cristo nos diz que devemos conhecê-lo. Este conhecimento é o conhecimento cognitivo, é o conhecimento da competência, da sapiência. Quanto mais você conhece da Bíblia, e unida pelo Espírito, mais arrojado, mais ousado, mais vencedor você se torna, sem que seja necessário buscar por aí vitória. Você, armado nesta palavra que eu estou lhe dando, torna-se-á mais do que vencedor em Cristo Jesus. A sua oração vai ter poder. As muralhas vão cair.
Os gigantes serão derrubados. Vida vitoriosa você terá. Mas não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou lhe transmitindo aquilo que Deus escreveu para mim e para você. O tome posse que eu digo a você nesta noite, não é tome posse desta bênção, é tome posse da palavra recebida, se erga nesta palavra recebida e seja um vencedor em Cristo Jesus. Não vou continuar falando, nossas horas já se transpôs. Alguém me disse que eu fosse mais lacônico, mais curto, para que eu não enfadasse o meu público ou enfadasse aqueles que nos seguem. Então, meus queridos, alguém poderá dizer que a confiança de Davi estava baseada na coragem. Nada disso. A confiança de Davi estava baseada na competência. Nada disso. A confiança de Davi estava fundamentado naquilo que ele cria. E a Bíblia nos diz, creio, por isso eu falo. O impulso da palavra é no que eu creio. O impulso da palavra não é no que eu vejo. O impulso da palavra é naquilo que crê a minha alma. O que é que ela crê? Minha alma crê, então a minha alma será mais que vencedora em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. A DEB está com os cultos suspensos, né? Enquanto perdurar o decreto do nosso governador Rui Costa, lembrando que está previsto até mesmo um lockdown em toda a Bahia. Previsto. Não vamos aqui falar de algo que não aconteceu. Mas nós estamos atentos, né? E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu lhe peço, em nome de Jesus, caso você está se tornando edificado nesta palavra às quartas-feiras, como também aos domingos pela manhã, divulgue, convide outras pessoas. Não seja egoísta, não coma o bolo sozinho. Convide outras pessoas a sentarem-se na frente dessa live e serem também edificadas, para que elas possam crescer no conhecimento e não estar sendo levado por qualquer vento de doutrina. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guarde. Prazeroso estar com os irmãos e até domingo, em nome de Jesus, né? Não sei se vou fazer a live na igreja, mas com certeza, domingo pela manhã, de 10 às 11, nós teremos a nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus amados, tenha uma noite de paz e uma noite de restauração espiritual e física. Em nome de Jesus. Amém.